sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós veremos a diferença entre termos parônimos e termos homônimos. Pessoal, a aula de hoje é bastante simples, pois esse assunto é muito fácil, é muito tranquilo de se entender. Portanto, caso caia na sua prova, você está proibido de errar após assistir essa aula até o fim, beleza? Então vamos lá. Pessoal, primeiramente, o que são termos parônimos? Veja, parônimos são palavras que são muito parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia, tá? Porém, os significados dessas palavras são totalmente diferentes. Mais uma vez, palavras parônimas, elas são muito parecidas, tanto na escrita quanto na pronúncia. Elas são parecidas dessas duas formas, escrevendo e falando, elas são parecidas. Porém, os significados são totalmente diferentes. Perfeito? Então aqui eu separei 3 exemplos para vocês internalizarem bem esse conceito de parônimos, termos parônimos. E o primeiro par de palavras que nós precisamos analisar é aqui, ó, comprimento com O de ovo e cumprimento com U de uva. Vejam que essas palavras, tanto na forma de escrever quanto na forma de falar, elas são muito parecidas, porém, uma não tem nada a ver com a outra. O significado é totalmente diferente. Veja só, comprimento, essa palavra dá a ideia de algo de dimensão, de tamanho. Então, por exemplo, o comprimento desse quadro é 120 centímetros, por exemplo. Então, deu para entender, né? O que é que significa esse comprimento com O? Já comprimento com U de uva, ele na verdade pode significar duas coisas. A primeira delas é, por exemplo, cumprimento de uma missão. Você cumpriu uma missão, um objetivo. Cumprimento nesse sentido. E o outro sentido é cumprimento de cumprimentar alguém. Por exemplo, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Isso também é um cumprimento. Perfeito? Então veja que uma palavra não tem nada a ver com a outra, ainda que elas se pareçam na escrita e na pronúncia. E veja que aqui a única diferença dessa para essa é uma letrinha. Essa tem um O nesse espaço e já essa tem um U. Percebeu? Beleza. Nosso próximo par de exemplos aqui é a palavra absolver com L e absorver com R. Veja, a palavra absolver com L significa o quê? Declarar inocente. Então, por exemplo, alguém foi acusado de algum crime, tá? Só que aí o julgamento aconteceu e não foram encontradas provas que comprovassem que aquela pessoa cometeu aquele crime. Então o juiz vai declarar essa pessoa inocente, tá? Então absolver tem esse significado. Já absorver com L tem o sentido de incorporar. Como assim? Veja bem, imagine que você compra um creme para as mãos e você vai lá passar na sua mão, passar na sua pele, no braço, enfim. As mulheres gostam muito de creme, né, para a pele. E aí a sua pele vai fazer o que com esse creme, com essa substância? Vai absorver, vai incorporar, tá? Internalizar aquela substância para dentro do organismo. Então absorver com R tem esse significado. Perfeito. E por último, nós temos aqui cavaleiro, que é aquele guerreiro que usa o cavalo, né, para lutar, o cavaleiro. Os cavaleiros já estavam lá redonda, por exemplo, aí o rei Arthur, né? Enfim, já cavalheiro é um homem gentil, um homem educado, que trata bem as mulheres, é alguém cavalheiro, tá? Então veja que um não tem nada a ver com o outro, ainda que essas palavras se pareçam bastante na escrita e na pronúncia. Perfeito, pessoal? Então, em relação a parônimos, palavras que são parônimas uma da outra, paronímia, é só isso que vocês precisam saber para gabaritar aí qualquer questão que caia sobre parônimos. Tranquilo? E aí agora nós vamos para homônimos. E aqui tem uns detalhes a mais. Vamos lá. O que são palavras homônimas? São palavras que elas são exatamente iguais. Veja bem, aqui nos parônimos a gente viu que são palavras que não são iguais, são muito parecidas. Mas tem ali uma diferençazinha, ainda que seja pouca. Porém, nos homônimos são palavras que são exatamente iguais, são palavras idênticas. Mas veja, elas podem ser idênticas somente na pronúncia ou elas podem ser idênticas somente na escrita ou elas podem ser idênticas tanto na pronúncia quanto na escrita, tá?
E para cada situação dessa aqui, os homônimos recebem uma classificação. Então vamos lá. Primeiramente, existem os homônimos homófonos. Veja, homófonos. Pessoal, essa palavra homófono, fone de ouvido, o que é que a gente escuta? Som, pronúncia. Então veja, homônimos homófonos, fone de ouvido, escutar. Então são palavras que a pronúncia, você escuta a pronúncia, correto? Homófonos são palavras cuja pronúncia, fono, escutar, pronúncia é exatamente igual, porém a escrita é diferente. Então, homônimos homófonos são palavras que possuem apenas a pronúncia igual, então a escrita não é igual. Perfeito? E aí o grande exemplo desses tipos de homônimos são esses três conjuntos de palavras aqui, ó. As palavras seção com S no início e SS no meio, seção com S no início e C cedilha no meio, e seção com C no início e SS no meio. Pessoal, essas três palavras são faladas, pronunciadas exatamente da mesma maneira. Seção, seção e seção. Porém, veja que a escrita diverge bastante. É claramente diferente. E aí vejam o significado de ambas, dessas três no caso. Seção, dessa forma aqui, tem uma ideia de reunião. Então, por exemplo, imagina que o seu vereador, o seu deputado vai se reunir, vai haver uma assembleia extraordinária. Aquela assembleia que eles vão discutir leis, debater projetos de lei, enfim. Aquilo ali é uma sessão, tá? É uma reunião de parlamentares, sessão extraordinária. Ou então sessão ordinária, dependendo do tipo, tá? Então sessão tem essa ideia de reunião. Já a sessão escrita dessa forma aqui, tem uma ideia de espaço, na verdade de departamento. Veja, quando você vai no supermercado, no seu hipermercado, no seu atacadão aí que está na moda agora, você certamente vai ali na seção das frutas para comprar sua fruta, sua laranja para fazer seu suco de laranja, seu maracujá, sua goiaba, tá? Então certamente você vai no setor das frutas, das verduras, no setor dos materiais de limpeza, no setor das carnes, não é isso? Então seção escrita dessa forma tem essa ideia de departamento mesmo, tá? É só lembrar aí do supermercado, seção das carnes, seção das frutas, das verduras, perfeito? Já esse último caso aqui, ó, seção escrito dessa forma, tem a ideia de CD, tá? Então imagina, eu tenho um celular, eu tenho um iPhone, e eu vou comprar um iPhone novo, só que eu não quero me desfazer do meu iPhone antigo. E aí eu vou doar o meu iPhone antigo para o meu filho, eu vou ceder, vai haver a cessão do meu celular, tá? Então, cessão escrito dessa forma tem sentido de ceder, deriva dessa palavra ceder, doar, perfeito? Então, esses são exemplos de homônimos homófonos, fono, escutar, a pronúncia se escuta, não é isso? Então, veja, homófonos é a pronúncia que é igual, tá? Já homônimos homógrafos, ficou mais fácil até, né? Grafo, grafia, escrita. Então aqui é a escrita que é igual. Veja, enquanto aqui a pronúncia que era igual, aqui é a escrita que é igual. Homógrafo, grafia, escrita, tá? Então veja, essas duas palavras aqui. A primeira é falada dessa forma. E percebam, elas são escritas da mesma forma. Não tem nenhuma diferença nessa escrita aqui. Porque são homônimos homógrafos, grafia. A grafia que é igual, a escrita que é igual. Porém, a pronúncia vai ser diferente. Veja, aqui o começo, o substantivo começo, esse tem um som bem fechado, como se tivesse aqui um acento circunflexo. Começo, tá? Já esse outro aqui é começo, veja, que é uma coisa mais aberta, é como se tivesse um acento agudo aqui. Aqui é o verbo. Por exemplo, eu começo a academia amanhã. Por exemplo, tá? Agora, o começo foi difícil para mim. Veja, substantivo, o é falado de uma forma mais fechada. Começo, como se tivesse um acento circunflexo. Já aqui, começo, é um mais aberto, como se tivesse um acento agudo. Aqui já estamos falando do verbo. Substantivo, verbo. Escrito da mesma forma, homógrafo, porém eles são falados, pronunciados de forma diferente, tá? Então esses aqui são os exemplos de homônimos homógrafos.
Já os homônimos perfeitos, eu acredito que vocês, por eliminação, já sabem o que são. São homônimos que são perfeitos, pessoal. Perfeitos. Ou seja, eles possuem tanto a pronúncia como a escrita exatamente iguais. E aí você vai diferenciar o significado somente com o contexto da frase, da oração em que ele esteja inserido, tá? Então, por exemplo, a palavra manga, veja, manga, a depender do contexto, ela pode se referir à fruta, essa palavra pode se referir à fruta manga, ou a palavra também pode se referir a isso aqui, pessoal. O que é isso aqui? É a manga da minha camisa, tá? A parte da minha camiseta, tá? Então, a depender do contexto, manga vai ser fruta ou parte de uma camisa. E das duas formas, a pronúncia e a escrita é igual. O que vai mudar a depender do contexto é o significado. Perfeito? Pessoal, caiu questão sobre parônimos ou homônimos. É só isso aqui que vocês precisam saber. Vocês estão proibidos de errar a partir de agora. Perfeito? Eu espero que vocês tenham entendido toda a explicação, que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram alguma dúvida aí que não ficou claro, comentem aqui embaixo no vídeo, deem like, se inscrevam no canal, compartilhem aí com seus amigos concurseiros, suas amigas concurseiras para ajudar. E é isso, pessoal. Até a próxima dica.